Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Crash, uma breve história da economia de Alexandre Verzignassi. Vou falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, esse livro foi uma grata surpresa, porque eu estava esperando uma determinada coisa e eu fui completamente surpreendido em outro sentido, porque eu sempre gosto, pelo menos uma vez por mês, de ler um livro que seja, dentro da minha lista de leitura, né, uma obra que seja que me explique o mundo, vamos dizer assim, pode ser de geopolítica, de economia, alguma coisa que me conecte com a realidade, com o que está acontecendo, seja atualidade, seja economia, enfim, o que for. Algo que me explique um pouco da realidade do mundo que eu estou vivendo. E quase sempre, né, acaba sendo um livro de economia, porque entender a economia é basicamente entender como o nosso mundo funciona. Eu não sou economista, eu não sou da área, mas eu já li vários livros de economia por necessidade mesmo de entender como o nosso mundo funciona. E economia às vezes é um assunto muito chato, muito técnico, muito hermético. E às vezes só de saber disso, isso já gera uma resistência em você, você fica com preguiça de ler. E esse livro aqui foi o completo oposto. Eu comprei ele porque ele estava numa promoção e eu falei, bom, por que não, né? Decidi me aventurar por esta obra. E foi uma grata surpresa. Foi a primeira vez que eu leio um livro desse Alexandre Verzignassi. Eu não sei nem se ele tem outras obras, mas procurando saber quem é o autor, né? Querendo mergulhar mais para entender quem ele é, eu entendi por que eu gostei tanto do livro. Porque ele na verdade não é um economista, é um jornalista de formação. E ele meio que tem uma longa carreira aí, evidentemente, na Folha de São Paulo, mas o lugar parece que ele mais trabalhou, né? Foi como editor-chefe na revista Super Interessante. E eu entendi finalmente porque eu gostei tanto do texto dele, da forma dele escrever, enfim, é porque eu era um ávido leitor da revista Super Interessante antigamente. E muito da proposta, né, de escrita deste livro aqui, eu sinto que é muito da mesma estratégia que a Super Interessante tinha como revista. Por quê? Porque esse livro não aborda assuntos de uma maneira hermética, chata, como eu falei. Basicamente o texto ele é muito gostoso, ele é muito fluido. O Alexandre aqui ele é irônico, ele ao mesmo tempo também é provocativo. Ele é como se fosse uma grande conversa, como se fosse mesmo os textos ali da Super Interessante, porque eu me senti como se fosse de fato assim uma conversa que eu estivesse tendo com alguém muito inteligente. E ele, apesar da formação, assim, talvez o coringa aqui da charada seja o fato de que ele é um jornalista que trabalhou muito na área de economia, né? Ele demonstra aqui que ele domina muito o assunto com profundidade, fala muito sobre história de economia, sobre os conceitos. Só tem um único probleminha aqui que eu vou falar mais à frente. Enfim, ele é um livro de economia que não é de um economista e por isso mesmo me surpreendeu, porque é muito boa a leitura, é muito prazeroso. Logo no começo eu pensei que ia ser um livro falando de história da economia, aquela coisa, e de fato ele começa, vamos dizer, dos primórdios, vamos dizer assim, até porque não poderia ser de outra forma. Mas são 15 capítulos e nesses capítulos ele vai meio que, vamos dizer assim, nenhum assunto é necessariamente conectado ao outro. Ele vai citando vários conceitos de economia, vários episódios da história da economia, de forma que ele meio que vai elaborando o texto com vários insights dentro de um contexto do problema que ele quer abordar. Então, por exemplo, ele fala sobre a crise de 29. Ele vai lá, aí explica alguma coisa relacionada à moeda, existem quadros explicativos que tornam isso muito didático. Novamente me lembra muito a antiga revista Super Interessante, né? E, enfim, ele vai te conduzindo por essa história, que ela não é hermética. Você pode ler o livro em capítulos diferentes, que não vai comprometer a sua leitura, embora ele siga um certo rigor cronológico, como deve ser, porque foi assim que ele escreveu a obra, né? Enfim, o livro ele é muito gostoso de ler, ele é muito
quebra esse estigma que eu falei para vocês, que em geral livros de economia têm por serem mais rígidos, mais focados em números, em dados. Evidentemente tem números, evidentemente tem dados, mas eles existem para complementar o texto principal, que é, assim, a melhor parte da coisa, porque ele escreve muito bem, de uma forma muito didática, de uma forma irônica, divertida, que quebra esse estigma, novamente, que eu falei que livros de economia tem. Porque, no fundo, não é um livro de economia. É um livro sobre... É um livro de um jornalista econômico sobre a história da economia, vamos dizer assim, talvez seja a melhor forma. Então, esse livro foi uma grata surpresa, eu gostei bastante, recomendo a leitura. E, novamente, assim, é sempre muito difícil dar notas para livros, porque às vezes eu me sinto sendo injusto, às vezes, porque não necessariamente a impressão que eu tive é a que você vai ter, e não necessariamente se refere à qualidade do livro, é só a impressão que eu tive lendo, né? Então, para dar uma nota para esse livro, eu daria a nota 7. Por quê? Porque ele é muito bom, no geral, só que tem pequenos probleminhas aqui. Talvez o principal problema de todos, que eu havia citado brevemente, anteriormente, é que eu senti e percebi que ele fala muita bobagem sobre criptomoedas, especialmente sobre Bitcoin. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou um Bitcoiner, que eu sou um bitcoinheiro, como se chama aqui no Brasil. E ele fala algumas bobagens na parte ali que já é do final, né, um dos últimos capítulos, exatamente porque talvez seja o último evento, a última disrupção tecnológica e econômica, né, que de fato mudou o paradigma aí do mundo da economia, né? E às vezes, fora esse problema, às vezes o texto é um pouco maçante. Eu tive alguns capítulos me deu essa impressão. Eu não sei se é porque eu estava lendo um pouco cansado, mas de qualquer forma eu sinto que ele engordou mais o texto do que ele deveria, né? O foco dele é falar bem sobre o assunto, explicar bem, ser irônico e o texto divertido, mas às vezes é desnecessariamente longo, que meio que me tornou a experiência assim um pouco enfadonha. Mas fora isso, é um livro fantástico. Recomendo a leitura para qualquer pessoa, principalmente para as pessoas que não entendem muito de economia. Porque com esse texto leve, com essa linguagem acessível, ele possibilita que algumas coisas sejam mais assim, melhor assimiladas pelas pessoas que não dominam o conhecimento técnico da economia e etc. De qualquer forma, quem gosta de história vai adorar esse livro, porque ele fala muito bem sobre certos episódios da história, né? A moeda em Roma, as crises, enfim, é um livro assim que também para quem gosta de história realmente vai gostar bastante desse livro. Gostei bastante, ele demonstra que tem um vasto conhecimento na área, né? Então, fica aqui a recomendação de leitura. É um livro realmente bem interessante para quem principalmente está começando na área de economia e precisa entender bem certos conceitos e certos elementos do passado da história da economia e da história da humanidade, né? Pois bem, então para quem ficou até o final, eu sempre trago uma recompensa aqui para quem chega até o desafio final. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. E eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, pode ser que o desconto não esteja disponível no momento. Então considere a data que eu estou publicando o vídeo e considere a data que você vai comprar, certo? Então, para facilitar a vida de todos, eu sempre deixo 2 QR Codes que vão te remeter ao site da Amazon ou do Mercado Livre. Eu não sei de qual das duas plataformas você é assinante, do Meli Plus ou da Amazon, de qualquer forma eu sempre deixo as duas opções aqui no QR Code, onde você pode escanear pelo teu celular e vai te remeter à plataforma da Amazon ou do Mercado Livre. Eu deixo essa opção para quem está me vendo pelo computador ou pela TV. Mas de qualquer forma, eu também sempre deixo esta mesma opção dos QR Codes aqui no link aqui na descrição do vídeo. É a mesma coisa, eu só boto de diferentes formatos para facilitar a sua vida. Então corra lá, é uma obra maravilhosa, está com desconto, eu não sei por quanto tempo o desconto vai durar. Então aproveite, considere aí a data de hoje. E caso você não seja um assinante da Amazon Prime, que é uma suíte de recursos de serviços da Amazon,
que te permite ter, entre outras coisas, frete grátis, streaming, enfim, várias. Novamente, é um suite de recursos, de benefícios aí da Amazon. Você também pode estar assinando o serviço. E eu também sempre deixo o link desses serviços aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar acessando aí o link e assinando os serviços da Amazon, que novamente vão te dar frete grátis, enfim, é todo um mundo aí de benefícios da Amazon. Recomendo fortemente também, porque eu também sou um assinante da Prime. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fiquem à vontade na seção dos comentários e até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.